Na segunda atividade que eu passei, primeira questão. Dada a função f de a em b com o domínio de f igual a 1, 2, 3, 4 e 5 e o contradomínio de f igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a imagem da função igual a 1, 3, 5, 7 e 9 represente esta função por meio de diagrama. Então, mais uma vez, aqui nós iríamos representar, temos que representar essa função por meio de diagrama. Vou fazer o conjunto B maior que tem mais elementos. Então, no primeiro diagrama, eu vou colocar o domínio aqui da função, que são os elementos que vão de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses elementos aqui vão ser os elementos de A. E agora os elementos de B que vão de 1 a 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esses são os elementos do conjunto B, os elementos que vão de 1 a 9. Os números naturais, digamos, de 1 a 9. E agora diz que a imagem da função é 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esses elementos aqui do conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 9, são correspondentes de elementos de A. Agora, de quais elementos? É lógico que a função não deu aqui na lei de formação, mas vejam só, se a gente pegar o primeiro número, número 1, dobrar esse número, né? 2 vezes 1 dá 2. E subtrair 1, então 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, vou ter que o correspondente de 1 no conjunto A é o número 1 no conjunto B. Do mesmo jeito, se nós pegarmos o número 2 e dobrar 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então, o correspondente de 2 vai ser 3. Então, essa lei de formação, apesar de não ter aparecido aqui na introdução da questão, mas ela é bem simples, é 2x. Vou colocar aqui que f de x é igual a 2x menos 1. Então, essa seria a lei de formação dessa função. Então, o correspondente de 1 vai ser igual a 1. O correspondente de 2 é 3. Correspondente de 3, vamos substituir o 3 aqui no x, né? 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 1 dá 5. Então, correspondente de 3 é 5. Correspondente de 4, 4. 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 dá 7. Então, correspondente de 4 é 7. E o correspondente de 5, 2 vezes 5 dá 10, menos 1, 9. Então, era apenas isso aqui que vocês tinham que fazer, esse diagrama e essa correspondência. Na questão número 2, dados o conjunto G igual a 0, 1 e 2, o conjunto H igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e y igual a x ao quadrado menos 5, a lei que associa x de G com y de H, determine o conjunto imagem dessa função. Para determinar o conjunto imagem aqui vai ser bem simples, porque a gente vai ter apenas que substituir os valores aqui de G, que vão ser o domínio dessa função, né? 0, 1 e 2, vamos substituir aqui no lugar do x. Vamos ver quais resultados, né, nós vamos encontrar. Então, primeiro aqui, substituindo o 0 de g aqui no lugar do x, né, então vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0 e 0 menos 5 é igual a 5. Então, a imagem, a questão número 2, a imagem dessa função, essa função aqui vou chamar de função j. A imagem da função j vai ser igual. Então, o primeiro resultado a gente já viu que é menos 5. Agora, substituindo o x por 1, então vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 5 dá menos 4. Então, menos 4. E, por último, substituindo por 2, 2 ao quadrado dá 4, e 4 menos 5 dá menos 1. Então, esses valores aqui fazem parte de menos 5, menos 4 e menos 1, são a imagem da função. Nós vemos aqui o conjunto H que tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Todos esses valores de H são o contradomínio da função. E alguns desses elementos do contradomínio são a imagem, né? Como a gente viu aqui, é o menos 5, o menos 4 e o menos 1, que é a imagem dessa função. Agora vamos para a questão número 3. A questão 3 tem
construa um gráfico representando a função da questão 2. Então, tenho aqui um plano cartesiano e lembrando que esse eixo aqui é o eixo x, esse outro eixo é o eixo y, né? Ou eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, o que a gente faz agora? Esses valores do conjunto G, que é 0, 1 e 2, vão ser os elementos do eixo x. Né? São os elementos de x, os elementos do primeiro conjunto. E os elementos do conjunto H, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, vão ser os elementos de y. Então, vai ser a parte negativa aqui de y, essa parte aqui embaixo, é abaixo de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí só lembrando que o correspondente de 0, né? 0 ao quadrado deu 0, menos 5 foi menos 5. Então, quando x é 0, y é igual a menos 5. Ponto aqui, que nós vamos colocar, vai ficar exatamente aqui no eixo y, no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Quando x é igual a 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 5 dá menos 4. Então, quando x é igual a 1, y é igual a menos 4. Agora eu vou fazer aqui, tracejado aqui, que é como se fosse aqui o encontro entre os pontos, né? Entre o 1 e o menos 4. Aí o ponto fica exatamente aqui, 1 de x, menos 4 em y. E quando x é igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, e 4 menos 5 dá menos 1. Então, aqui é x igual a 2, vai até menos 1. E agora, como a função x ao quadrado menos 5 é uma função do segundo grau, então o gráfico dela não é... Opa, não estava dando para ver. O gráfico dela não é uma reta, né? Então, se a gente continuasse esse gráfico, né, tivesse outros valores aqui, a gente ia ver que iria formar uma parábola. Mas, como só temos esses 3 valores aqui, então, o gráfico dela vai ficar mais ou menos como um arco. No formato de um arco. Mais ou menos assim. Agora, quarta questão. Obtenha o domínio de cada função. Alternativa A, a função f de x igual a 3x menos 7. Então, o domínio dessa função é, como ela não é nem uma raiz, né, raiz quadrada, raiz cúbica, nenhum tipo de raiz e nem está numa fração, então o domínio dela são os números reais. Então, o domínio da função f é igual aos números reais. Da alternativa B, agora sim nós temos uma fração, e numa fração o denominador, lembrem que não pode ser zero. A única forma aqui desse denominador dar zero é se x fosse igual a 5, né? Porque 5 menos 5 é zero. Então, o único valor que x não pode assumir nesse caso aqui é igual a 5. Então, o domínio dessa função é domínio de g vai ser igual. Ele diz que x pertencente aos reais, tal que x é diferente, lembrando, não pode ser 5, né? Então x é diferente de 5. Agora, na letra C, a função i de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. Agora nós temos uma raiz quadrada. Numa raiz quadrada, o radicando não pode ser negativo. Então, ele pode assumir aqui qualquer valor, o radicando, nesse caso, pode ser qualquer valor de 0 para cima de 0, né? Ou seja, 0 ou positivo, só não pode ser negativo. Então, para ele ser negativo aqui, ele teria que ser menor do que menos 2, né? Já que aqui tem 2 positivo, ele teria que ser menor do que menos 2. Então, se o x for menos 2 ainda pode... é um valor que x pode assumir, porque menos 2 mais 2 dá 0. E raiz quadrada de 0 é 0 que existe, né? Nos reais. Então, os únicos valores aqui que o x não pode assumir são valores menores do que menos 2. Então, eu vou colocar o domínio aqui em cima. O domínio de i é igual a x pertencente aos reais, tal que, nesse caso, x
tem que ser maior ou igual a menos 2. E na alternativa D, a função j de x, temos uma fração e no numerador da fração ainda tem uma raiz quadrada. Então, duas coisas aqui para a gente pensar. Os valores que x não pode assumir de jeito nenhum. Primeiro, o denominador não pode dar zero. Então, para o denominador aqui dar zero, x não pode ser menos 6, porque menos 6 mais 6 dá zero. Então, só lembrando, vou colocar aqui o detalhe, a x tem que ser diferente de menos 6. Um detalhe que a gente tem que colocar no domínio. E outro valor que x aqui não vai poder assumir é um valor onde o radicando aqui fique negativo, né? Então, x 10 menos 10 dá zero. Então, os valores que x vai poder assumir aqui são valores de 10 ou maiores que 10. 10 ou acima de 10. Então, domínio de j é igual x pertencente aos reais, tá o quê? X tem que ser diferente de menos 6 e x tem que ser maior ou igual a 10. Na quinta e última questão, escreva o conjunto imagem de cada função. A alternativa A tem f de x igual a x dividido por 3, sendo o domínio da função igual a 3, 6, 9, 12, 15. Então, quando nós temos aqui o domínio, facilita que a gente pode substituir já, né, com esses valores aqui, o valor de x, e vamos ver quem vai ser a imagem. Substituindo aqui, então, a imagem da função f vai ser igual. Se substituir o valor de x por 3, aqui vai ficar 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, primeiro elemento do conjunto imagem é o número 1. Agora, substituindo x por 6, 6 dividido por 3 dá 2. Por 9, 9 dividido por 3 dá 3. Por 12, 12 dividido por 3 dá 4. E por 15, 15 dividido por 3 dá 5. Então, o conjunto imagem da função f é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Na alternativa B, quando eu passei o exercício para vocês, eu errei aqui num detalhe, me confundi aqui num detalhe e acabei colocando aqui x pertencente aos reais, mas na verdade era x pertencente aos naturais. Então, por causa disso aqui, a alternativa B, na hora da correção, eu não vou considerar que ninguém errou a alternativa B, né? Vou considerar como certa, né? Vamos dizer assim, que eu anulei essa alternativa B. E aí, ó, se x pertence aos números naturais e x é um número menor do que 10, os valores de x vão ser os números naturais que vão de 0 até 9, né? Os números naturais menores do que 10 é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Então, substituindo aqui o valor de x por esses valores que eu acabei de citar, então a imagem dessa função, a imagem da função w vai ser igual. Vou começar substituindo pelo maior valor, que é 9. Então, substituindo aqui por 9, vai ficar 9 menos 10. 9 menos 10 dá menos 1. Então, aqui vai ser 1 dividido por menos 1. Mais por menos dá menos. E 1 dividido por 1 é 1. Então, menos 1 aqui. Substituindo agora por 8. Aqui vai ficar 8 menos 10 dá menos 2. Então, não vamos dividir esse caso 1 por menos 2. Vamos fazer só o jogo de sinais aqui. Mais por menos dá menos. Então, vai ficar 1, ou vai ficar menos 1 sobre 2. Substituindo agora por 7. 7 menos 10 dá menos 3. Então, mais por menos dá menos 1 terço. Substituindo por 6. 6 menos 10 dá menos 4. Então, aqui vai ficar menos 1 quarto. Substituindo por 5. Vai ficar menos 1 quinto. Substituindo por 4 vai ficar menos 1 sexto. Menos 1 sexto. Substituindo por 3 vai ficar menos 1 sétimo. Substituindo por 2 vai ficar menos 1 oitavo. Substituindo por 1 vai ficar menos 1 nono.
E substituindo por 0, vai ficar 0 menos 10 dá menos 10, né? Então, menos 1 décimo. Veja que aqui eu já não fiquei fazendo toda hora o jogo de sinal, porque, lógico, em todos vai dar negativo. Então, essa é a imagem aqui da função w. Todos esses valores aqui fazem parte da imagem da função w. Agora a questão bônus número 2. Que valores do domínio da função f de r em r, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 6, tem imagem igual a menos 6? Quando a imagem é igual a menos 6 é porque o y foi igual a menos 6. Se a gente pegar essa parte da equação da função, o resultado deu menos 6. Então, posso igualar aqui x ao quadrado menos 2x menos 6. Nós temos que igualar isso aqui a menos 6. E agora, encontrar o valor de x. Vejam que aqui nesse caso, se eu tenho menos 6 no primeiro membro, tenho menos 6 no segundo, a gente pode eliminar esse menos 6. Isso acontece porque se a gente pegasse esse menos 6 que está aqui no primeiro membro e passasse para o segundo, ele ia passar positivo. Então, no segundo membro ia ficar menos 6 mais 6. E menos 6 mais 6 dá 0. Ou seja, a gente pode eliminar. Então, fica mais prático eliminar aqui. Então, o resultado que sobrou aqui, x ao quadrado menos 2x, que é igual ao segundo membro, né? Quando foi eliminado aqui, não sobrou mais nada. Então, ficou 0. Então, agora nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta. Veja que aqui nós temos o valor de A, né? O valor de A seria 1, o número que multiplica x ao quadrado, né? Então, o valor de A seria 1, o valor de B seria menos 2, mas o valor de C não teríamos aqui, o valor de C seria 0. Então, quando isso acontece, não temos o valor de C numa equação de segundo grau, a gente pode pode resolver isso aqui por fatoração. Também poderia usar a fórmula de Bhaskara, mas fica mais simples fazer por fatoração. Então, a gente vai colocar o x em evidência, porque eu tenho um x aqui nos dois termos. Então, eu coloco x em evidência. Então, x vai multiplicar. Vocês têm que pensar agora no número. X vezes quanto que o resultado dá x ao quadrado? Então, é x vezes x, né? X vezes x, o resultado dá x ao quadrado. E x vezes que valor, o resultado dá menos 2x. X vezes menos 2. Isso tudo aqui igual a 0. Veja que isso aqui é só uma forma de reescrever essa equação. X ao quadrado menos 2x igual a 0. Está reescrito desse jeito. Por quê? Porque x vezes x é igual a x ao quadrado e x vezes menos 2 dá menos 2x. Então, só outra forma de reescrever para ficar mais fácil resolver. Então, agora nós podemos dizer que esse x é igual a 0, x é igual a 0, ou que essa parte que está aqui dentro do parênteses é igual a 0. X menos 2 é igual a 0. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. X vezes tudo que está no parênteses é igual a 0. Se numa multiplicação o resultado dá 0, né? Um dos fatores, no mínimo, né? Um dos fatores tem que ser 0. Ou os dois fatores são zeros, né? Ou o primeiro fator é 0, o segundo também, ou pelo menos um dos dois fatores dá 0, que senão não teria como multiplicar dois números reais e o resultado dá 0. No mínimo um dos dois tem que ser 0. Então agora é só isolar esse x aqui. Isolando o x, eu vou passar o menos 2 que está negativo, passa para o segundo membro e ele vai passar positivo. Então x vai ficar igual a 2. Então ou x é igual a 0, ou x é igual a 2. Essas são as raízes da equação. São os valores de x que a imagem é igual a menos 6. Quando x é igual a 0 e quando x é menos 2, a imagem da função é igual a menos 6.